eu respiro fundo, tá? E converso com o meu público, como se eu estivesse conversando com um amigo, com uma pessoa. Ali vai ter várias cabeças, vários pensamentos, várias ideias. Vai ter pessoas ali entendendo de uma forma, vai ter pessoas entendendo de outra, vai ter pessoas que talvez não vão entender nada, vai ter pessoas que antes que eu fale já entendeu tudo, porque tem pessoas que é o seguinte, você começou a falar, ele já entendeu o que você queria falar, ele já viaja no teu pensamento. Então a primeira dica é você falar com naturalidade. É fácil fazer isso? Quem acha que é difícil ou fácil falar com naturalidade? É difícil, né? Dá. A outra coisa que é importante, as vantagens de falar com emoção. Quando você fala com emoção, nós já falamos isso em outras aulas, é você trazer o personagem para você, viver aquela história. Se precisar chorar, você chora. Não que você vai fazer isso de forma artística, mas você falar com emoção aquela história, viver o drama daquela pessoa. E de forma natural, bom, você tem que desenvolver isso. O drama, a alegria daquele personagem, aquela felicidade, você saber se expor, saber dramatizar com emoção a tua história. Eu já falei em outra aula que se você pegar um tom de voz reto e ficar falando aquele tom de voz o tempo todo, a tua mensagem fica chata. Você tem que ter variedade de tom de voz. Uma hora você fala um pouco mais alto, uma hora você fala um pouco mais baixo. Uma hora você fala com a voz um pouco embargada, tá? Outra hora você fala com a voz mais solta. Então tudo isso vai te ajudar a fazer com que o público consiga prestar atenção e também mergulhar na história que você está contando. Existem pregadores que são excelentes contadores de histórias. Na época do Marco Feliciano, quando ele pregava muito mais do que prega hoje, as mensagens do Marco Feliciano eram mais contar a história, né? Vamos supor, não sei quem já ouviu algumas mensagens do Marco Feliciano. Então ele é um contador de história, conta a história de José, né? Contava a história de Davi, a história de Daniel, dramatizando a história. Aí faz com que o ouvinte não tem aquela pessoa que fala assim, poxa, eu entendo mais a Bíblia quando eu ouço alguém explicando do que eu mesmo lendo. Não tem gente assim? Que ele entende mais quando ele ouve do que quando ele lê? Porque quem fala está explicando bem aquilo que ele não entendeu lendo. Você entendeu? Então nós, perdão, como pregadores, precisamos ser bom contador de história e fazermos as pessoas entenderem o que eles não entendem lendo. Lembra o que o eunuco falou? O Filipe falou para o eunuco, Atos 8? Quem lembra? Quando o Filipe subiu no carro, onde estava o eunuco, em Atos 8, o que Filipe perguntou para ele? Quem lembra? Ninguém lembra? Entendes o que lê? Isso é muito importante. Entendes o que lê? Qual foi a resposta do eunuco? Como eu posso entender se não tem quem me explique? Viu como é que é a importância você explicar a tua narrativa, a sua narração, melhor dizendo, é uma explicação daquilo que a pessoa está lendo e não entende. Você é um explicador, você é um facilitador para explicar às pessoas o texto sagrado. Aí a pessoa fala, puxa, agora que eu comecei a entender essa passagem,
Eu lia, não entendia. Depois que você falou, eu entendi tudo. Então nós somos os facilitadores. Só que não pode ser uma linha reta. Você tem que oscilar as suas emoções, tom de voz, para poder a pessoa entender. Vamos falar um pouquinho do Filipe, por exemplo. O Espírito Santo falou para Filipe: suba naquele carro. Filipe correu e subiu no carro. Lá estava um eunuco, um superintendente da rainha de Candace. Ele era um homem importante. Ele cuidava dos tesouros da Etiópia, esse homem. E quando Filipe entrou no carro, qual o livro que o eunuco estava lendo da Bíblia? Isaías. E esse livro falava de quem? Nesse pedaço que ele estava lendo? Sobre Jesus. Qual é o capítulo hoje? Porque naquele tempo não tinha capítulo. Mas hoje, qual o capítulo que o eunuco estava lendo? 53. Isaías, o eunuco estava lendo Isaías 53. Ele era como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías 53. O eunuco perguntou para ele: entendes o que lê? Ele: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então todo ser humano, toda pessoa precisa de explicador, e o pregador é o explicador da Bíblia, ok? Então isso é muito importante. Mas você não pode ser um explicador, você precisa pegar detalhes, pontos importantes daquela passagem e trabalhar nessa passagem. Terceira coisa, estratégias para conquistar ouvintes hostis ou indiferentes. Como é que você tem que fazer para poder conquistar ouvintes que não estão nem aí para aquilo que você está falando? Já pegou público assim? Você está percebendo que a pessoa está aí olhando para o teto, mexendo no celular, lendo a Bíblia. Na hora que você está pregando, está lendo outra coisa. Você está pregando e está lendo outro negócio. Isso significa o quê? Que ele não está prestando atenção no que você está falando. Agora, como você trair a atenção dessa pessoa? Vai chamar a atenção dele assim, na frente de todo mundo? Não. Ô irmão, presta atenção aqui, olha para mim. Não. Você vai ter persuasão, uma maneira descontraída para poder fazer com que ele passe a prestar atenção no que você está dizendo. Isso acontece muito. Eu sempre digo o seguinte: o problema não é do público, o problema às vezes é do pregador. Porque tem pregador que briga com o público, com a plateia, dizendo: vocês não estão prestando atenção, vocês chamando a atenção do povo. Mas na verdade é ele que tem que criar estratégia para que a atenção do público volte para ele. Ele tem que criar essa estratégia. De repente você sai um pouco da mensagem e conte uma coisa talvez um pouco engraçada, talvez, que não fira muito e não desvirtue muito a questão, mas vocês conte uma coisa engraçada, dali a pessoa vai prestar atenção. Quarto lugar, o uso correto da voz em qualquer ambiente. Você tem que saber o seguinte: o ambiente é grande, é pequeno, tem uma acústica muito boa. Você tem que saber, porque tem pessoas que o interesse dele é usar microfone, não importa qual o tamanho do ambiente, e nem sempre é preciso usar microfone, tá certo? Nem sempre é preciso usar microfone. Tem gente que usa microfone para falar para 2 pessoas, 3 pessoas. Para que isso? Quer dizer, então você está me entendendo? Ó, por exemplo, trabalho de oração, um exemplo. Você fez um trabalho de oração com 3, 4, 5 pessoas. Está todo mundo pertinho de você.
O interesse de ouvir aquela mensagem e participar de oração é de quem? Daquelas 5 pessoas, certo ou não? Mas por que usa microfone para a oração sair lá fora? Isso é uma questão que muita gente faz isso, muita igreja. Sem falar que tem gente que ainda ora, tipo fazendo fofoca, né? Senhor, abençoa a filha da irmã fulana que está caindo na prostituição, um exemplo, né? A pessoa ora alto no microfone, um negócio desse. Então existe coisa que você não precisa usar microfone. Existem lugares que não precisa usar microfone. Microfone seria para um ambiente maior, com um maior número de pessoas, que tem uma finalidade para isso. Então o tom de voz tem que ser observado. Se uma pessoa falar muito baixo, ele não vai ser entendido. E se ele gritar muito, ele vai incomodar. Então você tem que usar um tom de voz que seja agradável para todo mundo. Por exemplo, se eu gritar aqui agora e falar tudo que eu estou falando gritando, talvez você vai ficar incomodado e o meu time de voz vai ficar diferente e você não vai entender o que eu estou falando. E se eu baixar o tom de voz muito, quem está lá atrás não vai ouvir o que eu estou falando. Então isso é importante. Quinto lugar, escolha um vocabulário ideal. Vocabulário ideal. O que é um vocabulário ideal? Você perceber que tipo de público você tem, para você não usar um vocabulário nem muito polido, cheio de filosofias, mas também não usar um vocabulário muito pobre, muito cheio de gírias, muito cheio de manias, cheio de coisinhas. Porque tem pessoas que ele vai falar com um público, mas o vocabulário dele é um vocabulário com gírias, e fica feio a pessoa ficar falando gírias, fica feio a pessoa usar palavras chulas, que pode não ser palavrão, mas é feio falar. Porque às vezes fala, mas isso não é palavrão, mas não seria ideal para aquele público. Entendeu? Não seria ideal você usar esse tipo de palavras, né? Então fica feio e vai por aí fora. Por exemplo, a gente está falando aqui, pregando só para adulto, mas existe também gente que trabalha com criança. Qual o tom de voz ou qual o vocabulário que você usaria com crianças? Gritando? Não. Um tom de voz agradável e sempre sorrindo. Existe uma técnica muito importante, que quando você vai falar com a criança, por exemplo, chamar a atenção ou ensinar qualquer coisa, a melhor maneira de você fazer é baixar. Fica na altura da criança. Ela vai te ouvir melhor, ela vai te entender melhor. Quando você fala de baixo para cima, de cima para baixo, dá a impressão de autoridade e ela vai te obedecer por medo e não por respeito a você. Então você tem que entender que você tem que criar respeito e não medo na criança. Então todo o público tem que ter uma maneira de se falar. Bom, atitudes para corrigir rapidamente os vícios de comunicação. Nós falamos isso semana passada. Quais são os vícios que muita gente tem de comunicação? É o né? Tá. Oi? Tá. Ou então louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou então fala a língua toda hora. Isso é um vício também. Sabia? Falar em línguas toda hora. Você fala 2 palavras e um monte de línguas. Porque não sei o que, Jesus e fala línguas. E não sei o que. Quer dizer, em 40 minutos, 30 minutos que você pregou, você falou mais línguas do que pregou. Isso tem que se readaptar, tem que se reeducar nisso. Eu realmente falava muitas línguas na hora da pregação, mas eu me reeduquei. Eu quase não falo.
Porque também falar em línguas não demonstra espiritualidade. Porque tem gente que ele quer ser espiritual falando em línguas. Ele quer demonstrar que ele é espiritual. Aí ele fala uma palavra e língua. E línguas. E língua. Como que eles assim? Olha, eu sou um pregador pentecostal, eu sou espiritual. Ó. Mas aí a pessoa está percebendo que aquilo é uma mania. Eu conheço uma pessoa que mesmo lendo, quando ele se engasga na leitura, ele fala a língua. Ele faz. Ele está lendo assim, o Senhor é meu pastor. Aí quando ele errou, para ele preencher aquele espaço que ele errou, ele fala a língua. Quer dizer, é um cacuete, é uma mania, é uma estratégia que ele criou para poder corrigir aquele erro. Vamos supor, você passou por uma vírgula, ou então a vista embargou, você não conseguiu ler, irmão, começa da onde você parou e vai embora. Porque se você ficar, parece que aquilo ali faz parte da leitura. Ué, tem isso na Bíblia? Quer dizer, você está lendo uma coisa e fala uma língua, parece que faz parte da leitura que você está lendo. Então, isso é importante. Corrija rapidamente os vícios de comunicação. Não sei se você já fez, mas deixa eu ensinar um exercício aqui para vocês. Quando eu queria pregar, eu vi na banca de jornal uma revistinha pequenininha chamada Como Falar em Público. É uma revista que não era evangélica, nada, mas eu comprei aquela revista e comecei a exercitar e fiz alguns exercícios, e um deles é melhorar meu vocabulário. Existia palavras que eu não conseguia pronunciar, dicção, eu não conseguia, minha língua não dava para falar aquilo, e eu comecei a exercitar. Então a regra era ler alto em casa e andando. Você sabe, andando com um livro na mão, na casa, lendo em voz alta. Porque a pessoa tem tendência de ler sentado, né? Fica mais cômodo. Mas ler andando vai te exigir um pouco mais. E você vai conseguir desenvolver, pronunciar melhor as palavras. Outra coisa é você pegar uma pedrinha bem pequenininha e botar embaixo da língua e ler com aquela pedra na boca. Você vai exercitar o maxilar e vai exercitar a língua, e as palavras vão sair melhor. Quando você tirar a pedra, você vai perceber que você melhorou, porque você exercitou o maxilar, exercitou a língua. Com caneta também, leia com a caneta atravessada na boca. Você vai exercitar o maxilar, e palavras que você não conseguia pronunciar, você vai conseguir. Uma outra coisa que você tem que fazer é ler muito, porque quem não lê tem um vocabulário pobre, vocabulário sem saída. Vamos supor, você não consegue você não tem recurso, você não lê. Agora, quando você lê, você tem recursos. Você troca uma palavra por outra, é fácil. Uma coisa que você poderia ir fugindo da tua mente, aquela palavra, você arruma outra, que significa a mesma coisa. Rápido, porque você tem recurso de vocabulário. Então você tem muitas palavras na tua mente. Tá bom? 7º lugar, a postura elegante e apropriada. Hoje, essa noite, tossi direto. Postura elegante e apropriada para falar em pé ou sentado.
Hoje em dia, não sei se vocês já observaram, mas agora tem uma tendência aí nas igrejas de pregar sentado, naqueles banquinhos maiorzinhos. Já viu isso? Tem umas igrejas fazendo isso agora. Não, um banco assim dessa altura? Oi? Mas... E jovem, né? Sentado, pregar sentado numa banquetinha, dessa altura assim. Não sei se vai pegar essa moda, eu prefiro pregar em pé mesmo, mas, sim, pastor. Já viu o pastor Mazinho ali? Mas existe essa tendência hoje. Então, qual é a postura que você tem que ter? Vamos supor, quem gosta de pregar em pé, tem gente que prega em pé e vai para lá, vem para cá, anda, volta, vai lá no meio do povo, tal, sabe? Mas tudo isso tem que ter postura. Eu já vi gente pregando que saía do altar, da tribuna, vai lá para trás, pregando, e quem está na frente está descosta, ele está lá atrás. Ele sai daqui e vai lá para trás, pregar para 2, 3 pessoas, e o restante aqui fica ignorado. Então tem que ter uma sabedoria sobre isso aí, tá? Bom, 8º lugar, gesticulação harmoniosa e eficiente. O que é uma gesticulação harmoniosa e eficiente? É você saber se movimentar, se gesticular, apontar para um lado, para o outro, cerrar o punho, né? Quando você vai falar com veemência, né? Vai falar com veemência, você cerra o punho, olha para cima, olha para o lado, olha para baixo. É a gesticulação correta, já falamos disso. 9º lugar, a comunicação expressiva do semblante dos olhos, porque está junto aqui. Do semblante dos olhos, está junto aqui. Não é isso mesmo? É isso mesmo, dos olhos. Então, como é que você tem que usar o seu semblante? Porque o teu rosto fala também, junto com a tua voz. Quando você usa a expressão facial, junta aqui a testa, franzir a testa, entendeu? Fazer cara de sisudo, às vezes, ou às vezes sorrir, sabe? Ou às vezes fazer cara que está chorando. Isso tudo faz parte da ministração da palavra. Porque você tem que ter essas técnicas para que o teu público possa entender o que você está dizendo. E você não pode deixar tudo para o Espírito Santo. Se eu queria falar, eu falei, agora o resto é para o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo tem a sua participação, mas você também tem a sua. Entendeu? Então, um bom comunicador é aquele que se comunica, ele tem 90% de 10% de inspiração e 90% de expiração. O que é isso? Você é 10% inspirado e 90% você tem que suar. Entendeu? Você tem que fazer a tua parte. Qual é a tua parte? É você se entregar.
E do Espírito Santo? Aí ele faz o restante. Mas você tem que fazer a tua parte. Porque depois você não vai falar, tá vendo? Esse povo aí, ó, nenhum glória dá. Aí, não dá nenhum glória. Um povo frio. Um povo que não prego mais aqui, não. Quer dizer, tem gente que sai decepcionado da mensagem. Ele sai decepcionado da pregação. Dele mesmo. Eu já saí decepcionado de pregações. Fala, poxa, Deus não me usou dessa vez. Aí saí decepcionado. Aí quando eu desci do altar, uma pessoa falou, pastor, Deus te usou muito para mim. É porque tem dia que o pregador não está inspirado. Não está inspirado. Mas serviu para alguém. Com certeza, sempre serve. Aí eu falo, meu Deus, eu pensei que eu não... Quer dizer, você viu que foi até bom aquela pessoa falar, para eu não ficar tão frustrado, né? Com aquele dia. Agora, tem coisa que você fala, tem para uns serve, para outros não serve. Aqui na igreja eu preguei uma vez assim, nunca tinha falado isso, mas eu cheguei e falei assim, vocês têm que tomar vergonha na cara, irmãos. Quer dizer, é uma coisa que eu não costumo dizer, mas eu falei uma vez na minha vida, eu falei isso, porque eu não gosto de falar isso. Chegou um irmão, pastor, eu tenho que tomar vergonha na cara mesmo. Essa palavra foi para mim. Foi ótimo. Puxa, eu recebi muito de Deus hoje. Falei, rapaz. Aí teve um irmão que fugiu, não veio mais na igreja. Estava naquele dia. Aí eu fui visitar. Falei, irmão, o que você não foi mais na igreja? Ele, pastor, eu vou lá para a igreja para ouvir o que o senhor falou, que a gente tem que tomar vergonha na cara. Não vou mais não. Hã? Então para um foi ótimo, para outro foi ruim. Pastor, uma vez eu fui pregar e assim, estava na igreja toda, sabe, prestando atenção, mas para mim eu disse, eu tô sendo chata, falando, mas o povo tudo assim, olhando, e quando eu estava ensinando, continua. Exatamente, tem hora que você pode até pensar que você está sendo chato. Agora, como é que você percebe se você está sendo agradável ou não? Não é pelos glória a Deus e aleluia que a pessoa está dando. Mas é pelo olhar da pessoa, fixou o olhar em você. Aí você percebe, não estou. Agora, tem um detalhe importante, gente. Nunca estenda mais do que o necessário. Você tem meia hora para falar? O dirigente, o líder, falou assim, você tem 30 minutos, fale com 20, fale com 25, sempre menos do que foi te dado, sabia? Porque se você ultrapassar, acaba ficando chato demais, ainda mais quando você perceber que está sendo repetitivo, aí você tem que parar ali, porque se você continuar, vou estragar tudo que você falou antes, então é melhor você parar, e deixar as pessoas com gosto de quero mais. Todo mundo fala assim, que pena, podia falar mais. É melhor assim do que você ficar vendo as pessoas indo embora, saindo. É melhor, tá certo? Bom, 10º lugar, o planejamento de apresentações de sucesso. Alguém pode falar assim, mas sucesso? Poxa, eu não estou buscando sucesso. O que é sucesso, irmão? É ser bem sucedido. A palavra sucesso é isso. Ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. Sucesso. Se você pregou e você foi bem sucedido, aquilo foi um sucesso para você. Então, ser bem sucedido. Você conseguiu o que você estava buscando. Você conseguiu o teu propósito. Você conseguiu o que você queria. Então você foi bem sucedido. Essa é muito importante. Uma vez eu preguei sobre, não tinha mensagem, foi de improviso, mas vamos falar aqui do improviso. Tem naquele momento que você não preparou a mensagem, você tem que pregar. Alguém chega, você vai ser o pregador hoje, a pregadora hoje, e aí? Você vai correr daquilo? Não pode correr.
Você tem que ter o pulo do gato, o improviso. Em primeiro lugar, você deve ter um caderno cheio de mensagens, tá? Que você anda contigo para tu quanto é lugar. Tem que ter. Segundo lugar, se você por acaso não tiver com esse caderno de mensagem nem com a Bíblia, você tem que ter na tua mente as passagens que você prega de improviso. A gente chama de pulo do gato. Você pode pregar hoje, aí você dá uma pensada rápido, eu vou nessa aí, vai ser essa, posso sim. E vai pregar uma mensagem que você já pregou outras vezes, por exemplo, que já está na tua mente. Esse negócio de ter que ter revelação nova, de cada dia tem que ter algo novo, irmão, depende do público. Se você está pregando uma mensagem para esse público aqui, aí daqui a um mês, uma semana, você vai pregar para outro público, você pode pregar a mesma mensagem. Você está pregando para outro tipo de pessoas que não te ouviu. Eu já preguei mensagem repetida para a mesma pessoa, de forma diferente. Tá certo? Então, como planejar uma apresentação de sucesso? Você planeja a tua apresentação. Não pode demonstrar nervosismo, não pode demonstrar insegurança. Mesmo que for de improviso, você não tem que falar assim: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu fui pego de surpresa, não tinha nada. Não fala isso não. Esquece essa palavra. Eu fui pega de surpresa hoje, eu não tinha nada para falar, mas vou falar uma palavrinha aqui mesmo. Não sou pregadora. Eu não sou pregadora, eu não sou pregador. Eu vou falar o que Deus me der, ppp. É melhor você falar, manda ver logo de uma vez e não fala nada. Entendeu como é que é? Se você ficar dando desculpa, ficar se justificando, fica pior. Então não fica se justificando não. Eu não tinha nada para dar hoje, para pregar, mas foi pego de surpresa. Eu só vim para receber, mas a irmã me chamou para pregar, e não sei o que, de repente, Quer dizer, você já está dizendo para o público que você não está com nada, já de início. Não. Também. Então você tem que ter esse tipo de criatividade e evitar falar certas coisas. Tem coisa que você não tem que falar, você tem que mandar logo a mensagem pronta. Se o evento é para... Eu tenho um vídeo na internet, se você depois vai lá, como pregar, eu já mandei para você, mas eu tenho outros lá, no YouTube. Como pregar meia hora, se você só tem mensagem para 15 minutos? Você tem que esticar. Como pregar 15 minutos se a tua mensagem você fez um monte de folha para 1 hora? Você tem que reduzir, resumir, tirar os pontos mais importantes e colocar ali e resumir tudo. Eu já preguei mensagem que era para pregar em 1 hora, eu já preguei em 15 minutos. Tirei tudo que era e botei as coisas mais importantes. Bom, no 11º, saídas para situações inesperadas e embaraçosas. Quais são as saídas para situações inesperadas e embaraçosas? Você tem que ter... Você viu que eu estou botando aqui, porque para passar uma folha, eu não estou colocando comentário, você coloca aqui um, depois você pode riscar nessa folha aqui, e fazer um comentáriozinho para cada tópico, teu, ou então que eu estou falando aqui. Situações inesperadas. O que é a situação inesperada? É você ser pego de surpresa, por exemplo, é você ter que improvisar, é você ter que... Chegou lá, você pensou que o evento era uma coisa, chega lá é outra. Já aconteceu isso comigo várias vezes, de você estar pensando que o evento tem uma finalidade, ele tem outra finalidade.
ou ele tem um público, chega lá, tem outro público, outro tipo de auditório. Você tem que ter sabedoria para lidar com a situação. E 12º, maneira de lidar com perguntas da plateia. Essa aqui é forte. O que eu falo? Tem gente que faz pergunta capciosa. Alguém já te fez uma pergunta difícil para te embaraçar? Tem gente que faz. O assunto é um, mas a pessoa fala: posso fazer uma pergunta? Aí você diz: pode. Aí a pessoa faz uma pegadinha para você. Você é o pregador, é o palestrante. E alguém te faz uma pegadinha, uma pergunta embaraçosa, que não está naquele contexto. Aí qual é a saída? O que você fala? Ou então isso aí não faz parte desse assunto. Depois eu te respondo isso em particular. Irmão, essa pergunta que você está me fazendo, ela não se encaixa no que nós estamos falando aqui. Senão nós vamos ter que sair do assunto. E continua. Ou então, depois eu te respondo particularmente. E vai embora. Porque se você ficar dando confiança para quem está ali com má intenção com você, você vai ficar em más lençóis. Porque tem gente que é cavernoso, tem ou não tem? É cavernoso. E ela não sabe. Ela não sabe, ela quer a resposta. Não, mas tem. A gente não sabe. Não, eu sei, mas tem gente. Mas tem gente. Se a pessoa está fazendo por maldade, sim. Tem gente que sabe a resposta, mas está perguntando a si mesmo. De maldade. Se a amiga mandou você sabe, Quer saber se você sabe. Quer saber se você sabe, para te pegar. Para poder te embaraçar. eu já vi isso, pastor, e virou quase que uma confusão. A pessoa fez a pergunta, não tinha nada a ver, e a outra pessoa foi sábia, vamos acabar, vamos orar, porque é da confusão. Exato. Então a melhor maneira de sair fora de uma pergunta capciosa, de uma pergunta maldosa, é você dizer: depois eu te respondo quando a gente terminar. Ou então: querida, essa pergunta não faz parte do estudo, do assunto. Depois a gente conversa. E segue. E vai embora. Agora, tem outra coisa: nunca responda o que você não tem certeza. Porque se você não tem certeza, é melhor você deixar para lá. Porque se alguém te faz uma pergunta e você quer responder aquilo, para poder demonstrar que você sabe, isso é perigoso. Quer ver? Eu vou responder para dizer que eu sei. É melhor você dizer que não sabe. Irmão, essa aqui eu ainda vou pesquisar e te falo. Mas a pergunta é: se você sabe, eu respondi. Eu não sei. Questionadores. Bom, 13º lugar, recursos simples para falar de improviso com desembaraço. Recursos simples para falar de improviso com desembaraço. Então você precisa ter esses recursos simples. Procure pregar. Se você vai pregar de improviso, fale a coisa mais fácil. Eu tenho as saídas. As saídas para pregar de improviso, e eu não quero embaraçar, eu quero ser bem simples. Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 40, Salmo 46. Tudo são meus escapes, né? Os meus escapes. São os escapes. Algumas passagens em Provérbios, as passagens mais simples, a cura de uma pessoa lá do Novo Testamento, são coisas que você consegue falar de improviso sem precisar fazer uma grande mensagem, um esboço. Você pode, porque tem pregação que é chamada também de pregação expositiva.
é aquela que você lê a passagem e depois vai comentando os versículos, um por um. Lê o versículo primeiro, comenta aquele versículo. Lê o segundo, comenta o segundo. Lê o terceiro, comenta o terceiro. E vai lendo. Ou então você pode fazer assim: tem uma passagem grande, você comenta alguns versículos daquela passagem. Aquela passagem tem 20 versículos, você separa 5 para comentar sobre eles. Separa 5 versículos. Tem 20 versículos, separa, ok? E por último, técnica de persuadir e debater ideias. Quer dizer, é a persuasão, é você chamar a atenção. E existem uns temas interessantes que você pode criar. Como é que eu crio tema? Como é que a gente cria tema? Eu falei domingo sobre o homem de ânimo dobre, por exemplo. Ânimo dobre. Pessoas que têm 2 tipos de pensamento ou de ânimo. Um dia ele está bem, outro dia está mal, um dia está animado, outro dia está desanimado. Ué? Dobre. Ânimo dobre. Está lá em Tiago. O Tiago fala assim: o homem de ânimo dobre não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a tua posição. Se você está, um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra, Deus vai te atender como? Se você, nem você sabe o que você quer. Você tem que ter firmeza naquilo que você quer. E aí Deus vai te dar dentro daquilo que você quer. Então, temas criativos chamam a atenção das pessoas. Você tem que ter temas criativos, tá? E acabou aqui, tá bom? Prova. Prova não, trabalho. O trabalho. Quem vai apresentar aqui na frente o trabalho? Quem vai ser o primeiro? Ó, no máximo 3 minutos para isso. É só para dizer o que você falou, tema. Se você não quiser apresentar, você só tem 2 pontos. Isso se também seu trabalho for bom, né? Também tem que ver. E se você apresentar, você tem mais 1, ganhou 3. Quem vai ser a primeira pessoa? Vem. Se apresenta, fala o teu nome, quem é você, tal, e apresenta lá, vai lá. Bom, a paz do Senhor a todos. Sou o missionário Evandro, sou da igreja do pastor Edmar, pastora Lucimar, né, Assembleia de Deus, Ministério Buscando Vida, né. Eu vou resumir rápido aqui meu trabalho, a qual o tema é Deus nos ama. O texto, 2 Crônicas 7,14, a minha introdução, o amor de Deus com o povo e com a igreja, né, a qual aqui eu coloquei que demonstração do grande amor de Deus para conosco. Mesmo esse povo, muitas vezes, encontrando-se rebelde, o Senhor Deus classifica-os como povo dele. E por que isso? Né? Porque tem muitas pessoas, né, que não estão ouvindo mais a voz de Deus. Tem muitas pessoas que vêm para dentro da casa do Senhor, é rebelde, murmurador, para ele nunca tá bom, e mesmo assim, Deus, ele ama cada um de nós. Mesmo assim, aquele povo, né, a qual deixa eu ver aqui rapidinho. Bom, eu esqueci o que eu ia falar, mas né, e aqui eu botei outras coisas também, né, a qual nós precisamos, né, orar, porque a oração, ela é muito importante na nossa vida, porque quando nós se prostra de joelhos, ora e clama a Deus, Deus, ele atende sempre as nossas orações. Eu botei outras coisas aqui, mas o tempo também é curto, né? o tempo também é curto.
senão dá vontade de falar tudo. Né? Então, é só isso. Meu trabalho, ao qual botei aqui. Amém. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Aplaude o Senhor pela vida dele. Evandro, trabalho sobre o imobiliário. Obrigado. Isso aqui já vai ficar comigo. Quem é o próximo? Eu. Também é. Os pregadores que já pregam, né? Chega aqui e fica mais um pouquinho nervoso, né? Mas fica calmo, fica calmo. Quem é você? Então tá. Pai do Senhor, bom dia. Eu sou a Bruna, sou da Assembleia de Deus Buscando Vida, pastor Edmar e pastora Lucimar. O meu trabalho foi o escape. Salmo 125, né? Tá aqui. Eu fiz o significado dessa palavra que é língua estranha, homilêutica. Aí botei aqui o tema, confie em meio à dificuldade, Deus está no controle. A introdução eu contei um testemunho que aconteceu comigo. Aqui eu botei os tópicos e a conclusão. E o final eu botei apelo. Só até aqui, pastor. Amém. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Está representando ou vai vir todo mundo? Não, é todo mundo. Paz do Senhor para todos. Sou da Igreja Assembleia de Deus, a Fé Move Montanha. Minha pastora é Thalia e meu pastor Heraldo. Eu falei sobre mulheres que fazem a diferença. Então eu peguei nesse texto sobre Débora, que eu gosto muito desse texto, dessa mensagem de Débora. O texto eu me baseei em Juízes 4 e Juízes 5. A introdução eu falei sobre os filhos de Israel, né, que estavam no exército, né, mas não estavam capacitados. Eles achavam que estava capacitado para aquela guerra, mas aí Deus interveio sobre a vida de Débora, né? E botei nos tópicos sobre o que representa as mulheres através de Débora, o que eu entendo, que é auxiliadora, que ela foi amiga, que ela foi esposa, que era esposa, e que Jael, que também era uma mulher, teve estratégia. Eu acho que nós mulheres e homens de Deus temos que ter estratégia para ir pregar o Evangelho, né, e resgatar vidas. E aqui na conclusão eu falei que a gente tem que saber com quem a gente anda, né? Eu dei um pequeno resumo aqui, que a gente tem que andar com pessoas como Débora, que nos encoraja, que intercede pela nossa vida, que quando a gente está triste, está passando por algo, não nos critica, não joga pedra, mas sim eles estão com a gente para nos encorajar e ser leal a nós, como Débora foi com Baraque. Muito bem. Já dá para pregar hoje, né? Dia da Mulher. Bom dia, paz do Senhor a todos. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Buscando Vida, do pastor Mazinho e pastora Lucimar. Também eu gosto de ficar falando, tá? Estou aprendendo. Eu sei. Eu coloquei no meu trabalho o que significa homilética, né? Aí vem com o tema, Jesus está à porta. Você está preparado? O texto, Provérbio 8, 34 ao 36, introdução em igreja. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder, é só refletir. Se Jesus voltasse hoje, você subiria? O tópico, Jesus está às portas. Aí dei um pedaço dos tópicos, né? E botei na conclusão. Nem todos que estão dentro da igreja vai ser salvo. Pois vou dar um exemplo de um homem que não estava na igreja, mas foi nos últimos minutos da sua vida foi salvo. O ladrão disse a Jesus: quando entrares no paraíso, lembra-se de mim. Jesus respondeu: hoje mesmo estarás no paraíso. Muito bom. Foi muito bem, muito bem. Vai lá, vamos lá, gente, vamos lá.
Vem. Só cuidado aqui. Bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou missionária Rose, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Buscando Vida, pastor Edmar e pastora Lucimar. O meu trabalho eu fiz assim, inspirado em Agar. Está lá no livro de Gênesis 16:13, onde ela mesma fala com a boca dela, né? Tu és Deus que me vê. E com isso eu venho entender que o Senhor não faz acepção de pessoas, verdadeiramente. Porque Agar, sendo egípcia, com certeza ela adorava outros deuses. Mas na escravidão dela, né, na casa de Abraão, eu creio que ela ouviu sobre Deus. E essa mulher teve uma trajetória assim, tremenda. Né? Aqui eu venho falando um pouco, né, da trajetória dela, assim, do percurso, do que aconteceu entre ela e Sarai, dos conflitos que houve, né, por uma desobediência. E essa mulher, para mim, ela teve assim, uma lição muito forte. E ela tem algo muito para nos ensinar. Que Deus, Ele nos vê. Não importa de onde você for, sabe, o Senhor, Ele está de braços abertos para todos nós. E ela fala assim muito comigo, ao meu coração, essa mulher, um exemplo mesmo de uma mulher guerreira, que ela criou o filho dela praticamente sozinha. E dali ele se fez uma grande nação, porque havia sobre ela uma promessa, sobre ela e sobre o filho dela. E botei aqui na conclusão, fiz minha conclusão, que Deus, Ele é um Deus de promessa, o que Ele fala, Ele cumpre. Né? O Senhor é comigo e contigo. Ele nos escolheu para viver o nosso chamado e para fazermos uma grande obra. Basta confiarmos e sabermos que temos um Deus que nos vê. Amém? Amém. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Muito bom. Que decora. Vamos pro próximo. Levante bem. Não quis trabalhar não, mas... Coisa linda! A paz do Senhor, irmãos, me chamo Ana, faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Buscando Vidas. Eu não fiz o trabalho, porém eu tenho aqui um esboço, assim, estudando pelo Facebook, aí fiz alguma coisa aqui. Eu coloquei o tema, se você não voltar para o mar, você não vai pegar peixe. Está no texto Lucas 5, do 1 ao 11. A minha introdução é: viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E isso me fez pensar, muitas das vezes a gente precisa de algo, né? E vai buscar e fica a noite toda pescando, mas nunca acontece. Só que tem uma hora que Deus manda você voltar para o mar, né? E manda você ir para águas profundas. Aí eu escrevi aqui: o teu peixe é o que? É uma porta de trabalho? É uma cura? É uma libertação dos vícios, da prostituição? Enfim, a libertação? Talvez você esteja interessado na libertação da sua família, sua mãe, seu pai, seu filho, enfim, libertação da sua família. Mas você vem à igreja, ora, jejua, sobe monte, mas nada acontece. Calma, que tudo é no tempo do Senhor. Ou seja, Deus está vendo que você passou a noite inteira tentando pescar, mas pelas manhãs vem sem peixe e tem que lavar a rede. Agora voltemos para Lucas 5, versículo-chave. Nesta noite, Deus manda você voltar para o mar e lançar as redes em águas profundas. Basta você fazer igual a Pedro. Eis que Jesus mandou ele voltar para o barco. Aí você vai continuar pescando sob a palavra dele,
porque a palavra dele tem poder para abrir as portas, onde não tem parede. A palavra dele tem poder para curar, a palavra dele tem poder para libertar. É só você obedecer a palavra do Mestre e voltar para o mar. É só isso. Amém. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Só para não esquecer. Ó, tá vendo essa mesa aqui? É do seminário. Quem quiser, nós vamos fazer ela em preto. Tá? Se você quiser, a gente pode vir para a igreja com a camisa. Aqui pro curso. Preto é mais caro, né? Vai sair R$35. Tá no preço bom, né? Se você quiser, olha, seria bom que todo mundo que quisesse, né? Pra gente estar aqui uniformizado e tal. E preto ia ficar uma cor muito boa. Tá? Depois dá o nome aí quem vai fazer. De repente, para o próximo mês, a gente já tem essas camisas. Outra coisa é a carteirinha de estudante. Tá? Uma carteira parecida com essa aqui. Do seminário. Então, eu vou dar... Não vou dar, né? Não vou dar porque isso aqui sai caro. Isso aqui é PVC. R$25. Mas você vai ter desconto em livraria, vai na CPAD, vai na livraria evangélica, vai ter descontos. É de 10 para cima, 10%. Tem desconto em teatro, tem desconto em cinema. Então, se você quiser a carteirinha, e é bom que você tenha uma carteira de seminarista, né? Isso que vai ser importante. Então, 25 com 35, R$60. A blusa é 35. Preto. Não, aí se quiser dessa cor, fica mais barato, 25. Mas não é tão barato. Azul é melhor? Branco também pode. Mas eu acho assim, todo mundo de uma cor só. Ou preto. Tá bom? Depois a gente vai combinar aí dentro. Tá bom, gente? Quem é que vai vir aqui agora? Ih, era ela, né? Vai bem? Pode vir. A paz do Senhor, queridos. Meu nome é missionária Joyce, da igreja do pastor Mazinho, pastora Lucimar, Assembleia de Deus, Ministério Buscando Vidas. E o assunto que Deus falou comigo, né, foi sobre as bodas de Caná, que se encontra no Evangelho de João 2, do 1 até o 12, né? E o tema que Deus me deu foi a obediência que nos transforma, né? Porque eu destaquei bem no versículo 5 que Maria, mesmo ela sendo a mãe de Jesus, né? A mãe tem autoridade sobre o filho, mas ali a autoridade, né, era o filho, né? E ele disse assim para ela disse para os servos, né? Fazei tudo o que eles vos disser, né? Aí eu tirei essa parte da obediência por isso, que ela falou com eles, né? Que eles fizessem tudo o que Jesus falasse. E não é diferente hoje na nossa vida, né? Nós devemos fazer o que Jesus manda nós fazermos, mas às vezes a gente não faz, né? Muitas vezes deixamos de fazer. E outra parte também que eu destaquei desse texto foi as talhas, né? Porque ali os judeus, eles usavam aquelas talhas para eles lavarem as mãos para se purificar. E hoje, queridos, nós já temos Jesus, né? Que o sangue do Cordeiro nos purifica. E falando ainda de obediência, para resumir, né? Aqui, na conclusão, né? Bem resumido, o que nós precisamos fazer é trazer a talha. Quem hoje nós nos colocamos nos lugares de talha? Nós somos essas talhas. Por quê? Porque nós temos um monte de defeitos, temos um monte de pecado. E Jesus vem e nos purifica, né? E que nós viemos deixar Jesus nos transformar.
deixar Jesus transformar a nossa vida, a nossa casa. Muitas vezes chamamos Ele de Senhor, mas na hora de deixar Ele agir na nossa vida, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Mas aqui atrás, né, eu também coloquei assim, como obedecer a Cristo, né? Como nós obedecemos, vigiando, orando, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, né? Adoração, seguindo a paz com todos, também é uma obediência para a nossa vida, que é muito difícil. Quando a gente não procura a confusão, acho que a confusão nos atrai, mas é Cristo da nossa vida para a gente seguir essa paz, né? E cumprir com os mandamentos, né? E assim eu agradeço, em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco. Amém. Vamos lá, irmão. Paz, Senhor, para a igreja. Amém. Me chamo Daniele Vidal, sou da Assembleia de Deus a Fé Move Montanha. Minha pastora Linda está ali e o meu pastor Heraldo está em casa, né, trabalhando. Eu fiz aqui sobre Isaac, é textual, né, pastor? Fala sobre Isaac, Gênesis 26, né? O Isaac no tempo de crise, né, no tempo de fome, porque a terra que ele estava naquele momento vivendo era uma terra que não produzia, né, não era porque eu queria produzir, não, porque a terra não produzia nada, poderia plantar que ela não produzia. E a fome no tempo de hoje é a fome social, política, né? Eu falei um pouco sobre isso, sobre essa fome. E falei também sobre estar onde Deus quer, que naquele momento que ele estava em tempo de crise, na fome, né, passando fome, Deus falou que era para ele ir para Gerar, não era para ir para o Egito, porque os olhos dele estavam no Egito, muitas pessoas estavam indo para o Egito, mas Deus falou para ele ficar, que era tempo dele ficar, então ele tinha que obedecer. Temos que estar onde Deus manda estar, não importa a fome e a crise que esteja passando, a gente tem que estar onde Deus está. Depois, onde ele estava, né, que era o vale de Gerar, foi o tempo da colheita. No momento do vale foi onde que ele colheu 100 vezes mais, e foi a promessa que Deus fez para ele, né? E depois disso tentaram entulhar os poços dele, né? Tentaram entulhar, mas ele continuou cavando. E o que aconteceu? Conforme ele não parava, né? E tem muitas coisas na nossa vida que entulham nossos poços e a gente quer parar, mas Deus fala para a gente não parar, que a gente tem que perseverar, porque a gente tem que olhar para frente, porque lá na frente tem uma promessa, né? Deus tem uma promessa na nossa vida. E com isso, o que ele fez? Os autoridades, aqueles que eram os filhos fariseus, né? Estavam com ele, sabia da história dele, sabia de onde que ele veio, o que ele estava passando. O que fez? Mandou ele sair da cidade, mandou ele sair. O que o Isaac teve que fazer? Sair do centro. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que sair do foco, a gente tem que sair do centro, temos que se esconder e ir para o vale de Gerar, né? Que é lá onde Deus quer trabalhar na nossa vida. Então temos que desarmar a nossa barraca e ir para onde Deus quer, porque Deus falou para ele não sair, que era para ele ficar. Então ele só saiu do centro e foi para o vale, né? E saindo de lá, Deus fez um poço Reabote, que alargou, ele fez altar, né? Depois mais na frente. E o que aconteceu? Quando os inimigos viram que eles prosperaram, né? Que ele estava ali, já tinha edificado um altar, a família dele estava bem, aí ele estava ali colhendo, né, as promessas de Deus, as promessas que Deus fez aos pais dele. Ele avistou, né, o rei vindo com mais 2 seus servos, e eles vindo para poder fazer o quê? Falar para Isaac, né, reconheceu o que Deus era na vida de Isaac. O inimigo teve que reconhecer que mesmo eles tentando fazer de tudo, que Deus era o Deus de Isaac. E Isaac, o que Isaac fez? Isaac não disse não humilhou eles. Isaac preparou um banquete, né, para os inimigos, e fizeram ali um acordo de paz, né? E é assim na nossa vida. Mesmo que entulharam seus poços, mesmo que tentaram fazer de tudo, né, para você não crescer, mas a promessa que Deus tem na minha e na sua vida, ela é grande, ela que permanece. E aqueles que tentaram entulhar os seus poços, é aqueles que vão beber a água dos seus poços. Agradeço a oportunidade. Pega essa mensagem aí para pregar. Pastor, ontem nós falamos do evento, tudo que ela falou, mas como eu
mesmo? É sobre os postos. Vem. Ô, pastor, você vem também, você não vem também. Gosta, né? Da câmera, divide a câmera que ela vai. Paz do Senhor para todos. Sou da Assembleia de Deus da Fé Nova Montanha, pastora Elizabeth, pastor Heraldo. O meu trabalho. Falei sobre família, unidade, foi meu tema. Está lá em Gênesis 37:5, que fala sobre José. Minha introdução foi: você tem sonhos? Para quem você tem contado os seus sonhos? Entrei dentro da Bíblia, escolhi 4 tópicos. Foi sobre... Calma que eu tô nervosa. Falei sobre Marta e Maria. Tinha personalidades muito diferentes, mas mesmo assim cada um teve o seu relacionamento exclusivo com o Senhor. Também falei sobre Miriam. Pagou um alto preço por ter criticado publicamente seu irmão pela escolha de uma esposa. Fui falando um pouquinho peguei separadamente, falei sobre Marta e Maria, 2 irmãs. Falei sobre Miriam, que também foi criticar o seu irmão em público, que está em Lucas 15, do 11 ao 32. Devemos nos alegrar, não invejar ou utilizar quando coisas boas acontecem aos nossos irmãos. Aqui eu falei sobre o filho pródigo, que ele saiu, voltou e o irmão foi criticar seu pai porque fez um grande banquete. Muitas das vezes nossos irmãos querem comemorar e outros irmãos, por ter inveja, criticam, Também falei sobre apresentar nossos irmãos. Devemos procurar fazer sempre o melhor para apresentar nossos irmãos ao Senhor e desenvolver a sua fé, como fez André, apresentando Simão Pedro a Jesus. Está em João 1, 40 ao 42. Fiz um pequeno resumo e esse foi o meu trabalho. Muito bem. Qual o próximo? Acabou? Vai, Nildo. Não, tem que ser da câmera. Pastor Marcinho. Epa, peraí. Vai lá. Escuta agora o pastor Mazinho, gente. Eu não fiz o trabalho, como foi pedido ali escrito, mas eu tinha visto na internet que o trabalho ele pode ser apresentado na prática, Então eu não fiz o trabalho, mas eu quero apresentar algo aqui para os irmãos, de uma mensagem, que se encontra no 2º livro de Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, no capítulo 11. Tem muita gente que fala que é segunda, não é segunda, é segunda. Eu vi até o Marco Feliciano, antes eu estava vendo ele, falou segunda, mas não é segunda, é segunda, é um livro. 2 Samuel 11, a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todos os Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que uma tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passar no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha o grande problema, O homem segundo o coração de Deus. Esse texto me traz Davi, ele arquitetou um plano. Então, o tema dessa mensagem quer dizer: aonde você estiver, Deus está te vendo.
Davi pensou que ele estava absoluto, que ele estava. Só quem sabia era o pessoal dele que ele mandou buscar a mulher. E Davi cometeu, né, um adultério com a mulher. Para poder tentar apagar a besteira que ele fez, ele chamou o marido da mulher, Urias, né, escreveu uma carta, mandou Urias deitar-se com a mulher, mas Urias não foi. Ele, o camarada fiel ao rei, ele ficou com o rei, não foi deitar-se com a mulher dele. Davi queria armar uma estratégia. O que Davi fez? Escreveu uma carta, botou essa carta, mandou para Joabe para que botasse Urias na frente de batalha para Urias morrer. Ó, esse camarada não pode voltar para Jerusalém, para Israel. E ele obedeceu. E Urias foi morto na batalha, foi morto na guerra. Davi falou: beleza. Todo mundo viu que Urias estava aqui. Davi maquinou a coisa, né? Davi maquinou a coisa, só que ele não sabia que quem não podia ver estava vendo que era Deus. Então o que aconteceu? Todos nós sabemos que quando Davi pensou que estava na boa lá no palácio sentado, quem apareceu? Natã, o profeta. Deus tinha visto. E foi tudo o que ele falou, né? O que ele falou com Davi. Davi, tem um camarada aí rico, o camarada tem muita grana, o cara é poderosíssimo. O camarada recebeu uma visita, ao invés de ele tirar, né, algo do rebanho dele para sustentar a pessoa, ele foi no vizinho e tomou a única que o vizinho tinha e matou a do vizinho. O que Davi falou? Quem é esse camarada? Não é que eu vou fazer ele pagar 4 vezes aquilo que ele cometeu. Natã virou para ele e falou: Davi, esse homem é você. Então eu tiro aqui 2 vertentes dessa coisa. Natã, o profeta, diante do rei, o rei que era o rei segundo o coração de Deus. O profeta se colocou diante do rei e falou: esse homem é você. Então foi muita audácia e coragem daquele profeta falar. Então tem que ser assim, gente. Quando Deus manda falar, nós temos que falar. Profeta tem que entregar a profecia, não pode levar a profecia. Se Natã se amedrontasse por causa do rei, não entregasse a profecia, o que poderia ter acontecido? Nada. Nós não estaríamos nem sentados aqui hoje lendo Bíblia, né? Então a nossa meditação nessa manhã é essa: aonde você estiver, Deus está te vendo. E assim agradeço a oportunidade. Bom, tem mais gente aí? Vamos lá, Marcos. Saúde da amada igreja, gloriosa da paz do Senhor. Amém. Meu nome é Marcos. Saí agora há pouco tempo de uma igreja, estou orando aí, num lugar para me congregar, né? Sou diácono na casa do Senhor. E o meu trabalho simples. O tema da mensagem é oração. O texto, Atos 12:5, onde vai dizer que Pedro estava encarcerado, né? Mas a igreja orava cessadamente, né? Constantemente a igreja estava orando. Ou seja, se eu e vocês estamos aqui hoje, foi através de oração. Se essas portas dessa igreja estão abertas, porque foi através de oração, né? Aleluia. Então, que eu botei aqui um tópico falando sobre o que? Jeremias 33:3. Eu observava muitas pessoas que temos oportunidade sobre Jeremias 33, que eles liam esse texto, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que ainda não sabe. Mas por quê? Deus falou para mim, para ele, aliás, perdão. Clama a mim, Jeremias. Por que Deus estava falando para Jeremias? Eu falei, mas por que ele só lê esse versículo, irmão? Eles acabavam de ler, irmão. Vamos orar, Deus está falando hoje. Clama a mim, então devemos orar, devemos clamar. Mas Deus está falando, sabe por que Deus está falando? Deus está falando para Jeremias assim, ó, que hoje, se você abrir seus lábios e começar a orar, eu vou responder a tua oração. Eu vou responder. Deus estava estimulando a Jeremias a orar. Deus estava estimulando a Jeremias a orar. O que ele faz conosco. Deus orou.
Deus orou, quando esteve na terra, Deus orou. Deus andou na terra e orou constantemente. Eu fiz aqui uma introdução. O que é oração? O que é oração? É importante da igreja. A oração é um dos exercícios mais importantes da igreja. Jesus orou quando esteve na terra, em diversas ocasiões. Os discípulos oravam. O apóstolo Paulo recomendou o quê? Orássemos sem cessar. Aí botei um tema aqui, botei um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Aí vem falando de Jeremias, e o outro foi aqui, né, o segundo tópico. Por que devemos orar? Aí botei aqui, os seguidores de Jesus podem continuar a pedir, buscar, bater, e isto indica a importância de uma oração, a persistência de uma oração, né? Porque nós observamos, quem tem costume de orar constantemente, ele saber quando a pessoa é de oração, quando não é. Então, quando nós estamos orando, estamos falando com Deus, e quando nós estamos meditando a palavra, Deus está falando conosco. Nós sabemos disso. Então, do que eu aprendo com isso? Nós devemos estar sempre em constante oração, sempre ligado com Deus, porque é através da oração nós vamos ter intimidade com Deus, porque quando nós dobramos meu joelho, rapidamente vai dizer, esse é meu servo, ele está sabendo que ele conhece cada um aqui, ele tem intimidade com cada um, ele sabe quem tem intimidade com ele através da oração, ele sabe quem tem intimidade com ele, porque ele para, porque se nós observar, Satanás, o engraçado é que Satanás, ele pode fazer o que for, Deus não se levanta do trono, mas quando eu e você oramos, Deus se levanta do trono, está entendendo? Deus se levanta do trono para ouvir a minha oração. Pô, meu servo está clamando, ele precisa de ajuda, mas Satanás ele pode fazer que nem move o coração de Deus, ele nem se levanta, ele continua da mesma forma. Agora, quando você dobra teus joelhos, Deus levanta, e vai ser o socorro, mas Satanás para ele não quer. Então, continua orando, buscando esse Deus maravilhoso. Eu sempre agradeço a minha oportunidade. Esqueceu? Vamos lá. Terminou? Mais ninguém? Cadê? Poxa, faltou você, né, Eduardo? Eu, hein? Faltou Eduardo. Faltou Eduardo e Douglas. Tem medo? Graças a Deus para todos, bom dia. Eu sou da igreja lá de Aus, Fonte d'Águas Vivas. Fiz esse trabalho aqui quando eu estava no trabalho. Fala sobre o tema, fala sobre o menor da casa. O texto fala em 1 Samuel 16. Eu me encaixo muito nessa palavra. Essa palavra fala muito comigo, que conta a história de Davi. Quando Deus chama Samuel e fala para ele se levantar e ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. O que me chama a atenção nessa palavra é que Samuel chama o seu primeiro filho, que é de Jessé, que Eliabe. Eliabe se levanta, ele que era um homem de batalha, que enfrentou um multiguerreiro. Ele acha, eu já vou ser o rei, né? Eu sou forte, já fui em muitas guerras, já combati muitos soldados. E Samuel pensa que, ele pensava que ele ia ser o rei, mas ele vai e apresenta o Eliabe, o filho de Jessé, até a Deus. Aí Deus responde para ele: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está de frente dele, mas eu contemplo o coração. E passando tudo, o resumo é que Samuel pergunta a Jessé se tinha acabado os filhos dele. E Jessé responde: ainda tem o menor. O menor está no campo apacentando as ovelhas. Aí o texto vai dizer que Samuel manda chamar. E Samuel fala que ninguém come, ninguém bebe enquanto o menor não chegar. Então eu quero dizer que Deus vai te levantar no meio da sua família, aquelas pessoas que te humilham, aquelas pessoas que pensam que você não é nada. E os irmãos dele, para ele não era nada, porque ele, que eu pesquisei, Davi, ele era filho de uma prostituta, então ninguém dava nada por Davi.
E é isso, queridos, é isso. Glória a Deus. Foi bem, tá? Foi bem. Então, essas mensagens que vocês trouxeram rapidamente, elas podem virar uma grande mensagem, né? E vocês podem aproveitar essas mensagens para pregar e essa ser guardada com muito carinho, né? Porque é aquela que você preparou de forma correta. Porque talvez alguém aqui já pregava, mas talvez já escrevia um monte de coisa assim, sabe, desordenadamente. Hoje você está seguindo as ordens direitinho, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão, apelo, tem lá. Tem que procurar ler, para você não perder o fio da meada. Pode ler, mas tem que tomar cuidado para você não enterrar a cara no que você escreveu, para não parecer que você só está lendo o tempo todo. Tá? Alguém fez isso aqui até porque estava só a apresentação, tá bom? Gente, vamos para um breve intervalo e depois vamos voltar para a prova, amém? Breve intervalo, rapidinho. Vamos voltar para a prova. Tomar um cafezinho lá, uma água. Entrega o trabalho.